E aí galera, tudo beleza com vocês? Mais uma vez eu aqui, Maurício. Hoje é minha última aula com vocês. Quem não acessou as minhas outras aulas, acessa aí o canal que tem bastante coisa legal aí. Tem de evolução, tem de bioma, tem de sexualidade, um canal bem daorinha pra vocês, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês sobre ecologia do ambiente aquático, tá? Então a gente hoje vai aprender sobre basicamente as criaturas que vivem na água, né? Os seres vivos que vivem na água, né? Antes de qualquer coisa, vamos, vamos traçar um planinho aqui para nossa aula. Primeira coisa que a gente vai falar vai ser sobre a água, sobre algumas características que a água tem que possibilita que diferentes seres sobrevivam em diferentes ambientes, algumas formas de vida que a gente tem ali na água, tal. Outra coisa muito importante que a gente vai ver são as zonas de estratificação. O que são zonas de estratificação? A gente já vai ver sobre isso daí. E sobre os ambientes, né? Existem vários ambientes. Entre esses dois tem um ambiente de sistema lótico e sistema lêntico. E tem o ambiente marinho, tá? O lótico e o lêntico são de água doce. E o ambiente marinho é marinho. Mas enfim, esse vai ser mais ou menos um paralelozinho da aula, tá? E eu também vou falar um pouco, tá? Passar para vocês uma aulinha bem rapidinho, tentar mostrar para vocês de um modo mais discretinho sobre, por exemplo, o Megalodon, que a gente vai ver. Por que é altamente improvável que o Megalodon não esteja vivo atualmente, tá? Então eu vou tentar traçar para vocês alguns empecilhos para isso e passando o conteúdo show de bola para vocês estarem por dentro do assunto aí, beleza? Então você vai estar aprendendo e se divertindo aqui, como diria o biólogo Henrique, beleza? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, gente, a água, né? A vida na água, ela começou na água, né? A história da vida no planeta começou na água, né? Desde os primeiros seres, né, unicelulares, e depois foi tendo aquela evolução que a gente já conhece, né? Quem tem um pouco de dificuldade de evolução no nosso canal tem vídeo aula sobre evolução, beleza? Mas muita gente aí, eu acredito que a grande maioria saiba da história da origem da vida, né? E a gente sabe que a vida se originou na água e existem grupos taxonômicos de animais que permaneceram na água e temos grupos de animais que saíram da água e depois voltaram para a água. Exemplo, as baleias, né? As baleias, os ancestrais das baleias eram terrestres, para quem não sabe, né? Mas de qualquer forma, a água é um ambiente bem propício à vida, né? E aqui já fica um adendo para a gente se preocupar com isso. Com os advindos da poluição e tal, a gente tem visto bastante esse caso de poluição da água. Quem mora em São Paulo sabe do que eu estou falando. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a vida, no geral, não sobrevive sem água. E a gente sabe, né? Muita gente sabe que menos de 1% da água que a gente tem no planeta é potável o suficiente para que a gente desfrute disso, e a gente tem que dividir isso com dezenas de milhares, talvez milhões de seres vivos. Tem necessidade dessa água, então a gente precisa ter muito cuidado, tanto para a preservação do meio ambiente, como para a nossa própria existência, tá? Então, às vezes a gente vê aí questão de preservação, muita gente pode perguntar assim, por que eu tenho que me preocupar com evolução e tal, se o bichinho lá ser extinto e tal? Não, tá? O que acontece em determinados ecossistemas que tem grande problemática pode afetar o nosso estilo de vida, tá? E a água é um dos fatores mais urgentes, porque tenta ficar um dia sem beber água, você vai ver que é complicado. Imagina você fazer racionamento de água e não poder ir tomar água quando você quiser, né? Então a gente tem que se preocupar muito com essa questão da água, tanto por ser algo que a gente precisa realmente, como algo que é utilizado por outros seres para sobreviverem, que a gente tem interesse comercial, tem interesse de preservação e tal. Então é algo muito importante a gente se preocupar. Bom, a água, galera, eu particularmente sou apaixonado por água, tá?
A água gerou ao longo da evolução formas de vida espetaculares. A gente vê tal nos documentários, tem tubarão lá, baleia azul, que é o maior o maior animal que existe, né? Vertebrado. E, cara, tudo que tem na água é exuberante, tudo que sempre que passa alguma coisa que tá na água, tal, às vezes eu vejo que muita gente pausa no canal para ver porque é algo realmente que atrai a atenção das pessoas. Então, como que esses seres evoluíram para sobreviver nesse ambiente? Porque esse ambiente também tem limitações, né? A gente mesmo não consegue viver debaixo d'água. Então, como que esses seres evoluíram, né? E como que para vocês verem como que esse ambiente gerou animais altamente especializados. Nós temos nadadeiras, nós temos formas de respiração adaptáveis para retirar o oxigênio da água, como por exemplo dos peixes. Então, tudo que é relacionado à água, a gente sempre presta atenção, né? São formas de vida muito exuberantes, muito bonitas, e que realmente atraem nossa atenção tanto, acho que tanto pela exuberância como pela descrição, né? Às vezes a gente olha para a água e a gente não sabe que está olhando de volta. Eu uso bastante isso daí. Mas de qualquer forma, vamos iniciar aqui sobre o ambiente marinho, tá? O ambiente marinho, ele é caracterizado por vários tipos de estratificação. Aqui tem um que eu vou mostrar já já, tá? Mas a gente olha, às vezes a gente olha um recife de coral e nem sempre a gente consegue ver a tamanha variação de ambientes que a gente tem. Então a gente tem ali do lado um recife de coral, né, com cardume de peixe. A gente geralmente tem essa visão assim meio paraplexa, nem sei se falava isso, mas meio fixa desse ambiente que é só um monte de peixe, tá, uns coralzinhos ali, mas não é assim, tá? Aqui a gente consegue ver que a profundidade ela dita bastante sobre os animais, os seres vivos que vivem neles. Inclusive, existem locais que as algas não conseguem viver, sim, não é em todo lugar que você vai ter alga, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, lembra que eu falei das zonas de estratificação? Essa aqui é um exemplo, tá? Então, como que são as regiões do mar, né? Então, essa setinha que a gente tem aqui representa a profundidade, meio óbvio, né? Mas, vamos lá. Olhando lá na frente, a gente tem a plataforma continental. O que é a plataforma continental? Geralmente, ela é 200 quilômetros do continente. Então, pegou do continente 200 quilômetros para frente no mar, é o que a gente considera de plataforma continental. É a área mais rasa, vamos dizer assim. E é a área que o país precisa ter uma legislação para proteger aquele ambiente de plataforma continental. Cada país tem a sua plataforma continental, tá? Então essa plataforma continental, ela é correspondente a mais ou menos 200 quilômetros da praia, né, da costa. A gente tem o talude continental. O que é o talude continental? O talude continental é literalmente um barranco, tá? Quem olhou lá atrás no slide anterior, olha só, a gente tem aqui, ó, bem em cima de mim, essas ranhuras. O que é essa ranhura? É um barranco mesmo, é um despencar que cai para uma profundidade absurda, tá? Então isso aqui é um exemplo de talude, tá? É quando a profundidade cai abruptamente assim para chegar na fossa abissal, beleza? E a gente tem aqui finalmente, como eu já disse, a planície abissal. Eu tinha um costume quando eu era mais novo, muito comum, eu acho que muita gente acha isso, que a gente acha que a planície abissal é aquele é o barranco mesmo, né? É quando você está descendo, 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 fica tudo escuro e tal. Não, aquilo lá não é abissal. Abissal é a plataforma mesmo, né? É a parte reta, é o assoalho oceânico mesmo, tá? É muito fundo, é caracterizado por ausência de luz, tá? E as formas de vida ali são muito específicas, até porque a pressão ali é absurda. Imagina o quanto de água está fazendo pressão na sua cabeça, né, se você estivesse lá no fundo. Então as formas de vida têm que ser realmente especializadas para viver ali. A gente tem as cordilheiras oceânicas, né, que são basicamente uns morrinhos, né, a gente vai falar disso depois. E tem as fossas submarinas. O que é fossa submarina? A gente tem exemplo da fossa das Marianas, que a gente já vai falar daqui a pouco. E eu vou é, entrar nessa questão das fossas também, beleza? Então vamos lá, ó, já está aqui nas fossas, a gente já vai falar sobre elas. Talvez a mais marcante, a mais midiática,
seja a Fossa das Marianas, até porque ela realmente é muito, muito funda. É um buraco mesmo, né? É uma fossa, é um despencado, né? E ela fica ali mais ou menos onde está ali no pontinho vermelho. E esse buraco, né? Essa fossa, ela é tão funda que o Monte Everest cabe lá dentro e ainda sobraria 2.000 metros. Então é muito fundo. É quase 11.000 metros, né? Mais ou menos 11 quilômetros de profundidade. O Monte Everest tem 8,8 metros, né? 8.800 metros mais ou menos. Então, nessa imagem aqui do lado dá para vocês verem bem como que é muito fundo, muito fundo. E a pressão ali é absurda, tá? É, caracterizada também pela ausência completa de luz. Talvez a luz nem nunca tenha chego nessa região, né? Talvez não, certamente ela nunca chegou ali naquela região com essa profundidade, né? Então, para vocês terem uma noção. Então, fossa oceânica é realmente esse despencado, né, da planície abissal em um local mais fundo ainda, tá? Então, é isso aí. Bom, vamos falar um pouco sobre o ambiente de água doce. Outro nome que a gente dá é limnosciclo, tá? O ambiente de água doce, ele é caracterizado por duas caracterizações. A gente tem as lagoas e os rios, que a gente já vai falar os nomes específicos, tá? Mas água doce, o Brasil esbanja, né? Um ambiente aquático de água doce. Bom, a gente tem o sistema lótico. O que é o sistema lótico? É caracterizado pelo fluxo contínuo de água, né? Fluxo contínuo, rio. O rio é um exemplo de sistema lótico, tá? É quando o fluxo da água ele é sempre contínuo, ele é sempre renovado, né? Aquela água não está ali acumulada, né? Ela sempre está correndo. Então, o rio é um exemplo uma caracterização do sistema lótico, né? E vale lembrar que a gente tem o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, tá? O Amazonas é o maior rio do mundo. Bom, e esse ambiente de água doce, né, os rios sistema lótico, ele é caracterizado também por ter diferentes ecossistemas. A gente viu lá o mar, né? O mar não é só uma coisa, a gente acha que é só barrancão lá e acabou. Não, não é isso. O rio também não, tá? Ele é caracterizado por diferentes ambientações, tá? Então a gente tem lá em cima, como que nasce um rio? Você nunca se perguntou como é que nasce um rio? E para onde ele vai? Então a gente tem aqui em cima, geralmente os rios eles são originados nessas partes que a gente chama de zona fonte, tá? Nessas áreas são caracterizadas principalmente por cordilheiras, geleiras e tal. Por exemplo, o rio Amazonas ele tem origem na Cordilheira dos Andes, tá? Então o que acontece nessa região? Tem muita chuva, tem um derretimento das geleiras e essa água ela vai serpenteando e tal e vai formando o rio até chegar na zona de transição e depois na zona de várzea, que é onde o rio deságua no mar, ok? E cada local desse é caracterizado por um tipo de ambiente e também caracterizado pela sua biodiversidade, tá? Então a gente tem aqui alguns pontos interessantes que a gente precisa comentar, são esses aqui. A sedimentação do rio. Lógico, né? Lá no começo, na zona fonte, essa sedimentação ela é bem acentuada, tá? Ela é formada principalmente por pedras e tal, coisas maiores, vamos dizer assim, macro, né? E conforme esses sedimentos são depositados, né, eles são posteriormente colocados em zona de transição e depois em várzea, eles vão sofrendo abrasão, né, eles vão sofrendo a característica do intemperismo no rio, e quando chega ali na zona de várzea, ele está bem sedimentado. Quem já foi em mangue, tá, consegue ver isso muito bem. O mangue ele tem uma lama muito acentuada, tá? E isso também é caracterizado por isso. Por quê? Porque o sedimento vem lá de cima grande e conforme o intemperismo do rio, vai passando por cachoeira, vai passando por queda d'água e tal, esse sedimento vai ficando menor, né? Vai desbastando, vai quebrando, tal, vai sofrendo o intemperismo, a abrasão, esse sedimento vai ficando cada vez menor. Então,
A gente tem essa característica de lá na zona fonte ser algo grande, e isso daí, conforme o temperismo nas zonas do rio, chega lá na zona de várzea bem fininho, né? Quem foi em mangue sabe bem disso. A profundidade também é acentuada nessas regiões, tá? A profundidade lá na zona fonte ela é mais rasa do que na zona de transição, tá? Isso também caracteriza em nutriente, tá? Quando você vai numa zona de fonte, os nutrientes não são tão ricos. Isso também influencia muito na biodiversidade, tá? Conforme você vai descendo o rio, você consegue ver que os nutrientes são acumulados gradualmente ao longo do curso do rio. Lógico, né? Vai se depositando nutriente desde lá de cima, chega embaixo, é muito rico em nutriente. Inclusive por isso que o mangue é uma região que é muito visada em preservação, porque é uma região com muito nutriente, ela acumulou os nutrientes do curso do rio inteiro, tá? E isso também influencia na biodiversidade. A biodiversidade das zonas fonte é bem pequena em comparação à zona de transição e à zona de várzea. A zona de várzea, a biodiversidade dela é incrível, tá? Quem foi em mangue consegue ver muito ser vivo mesmo, tá? Tem caranguejo, siri, peixe. Eu mesmo já tive a oportunidade de ir e você consegue ver peixe passando ao redor do barco, tal. Tem muito caranguejo, tem muito ser vivo, justamente porque essa zona é muito rica em nutrientes. E também tem um cheiro muito acentuado, que o pessoal chama de ovo podre e tal. Por que é podre? Porque realmente está sendo depositado nutriente desde lá de cima, e a decomposição é bem mais acentuada na zona de várzea, né? Que ali acontece muito acúmulo de nutrientes. Então, os seres vivos, principalmente os marinhos, eles têm essa característica também de desovar nos mangues também, porque ali é uma região muito rica, tá? É uma região muito rica e precisa ser preservada demais, tanto a zona de fonte, tá? E tanto a zona de várzea como a zona de transição. Mas a zona de várzea é muito importante, tá? Para essa questão, porque é a zona realmente que tem muito nutriente, tem muita biodiversidade, tem uma caracterização de sedimentação bem fina, ok? Então espero que vocês tenham entendido, ok? E vamos agora para o sistema lêntico. O que é o sistema lêntico? É o sistema de lagos, tá? A gente tem aqui um lago característico, mas a característica dele é não ter um fluxo contínuo, é ser lento mesmo, né? Como o próprio nome diz, lêntico, sistema lento, tá? E a gente tem aqui no Brasil, a gente não tem no Brasil muito sistema lêntico bem pronunciado. O que a gente tem são os reservatórios, né, de usinas hidrelétricas. Eles podem ser considerados sistema lêntico, mas eles têm sim um certo fluxo, né? A gente tem um exemplo de Ilha Solteira, quem mora em Ilha Solteira sabe. Mas também tem o Lago de Itaipu, tem o lago ali de Três Lagoas e tal. Então você consegue, o reservatório de Três Lagoas, e você consegue ver isso, né? Você tem ali um acúmulo, né, de uma zona lêntica de água, mas você tem ali um certo fluxo de água, mas a ambientação ela é mais parecida com o sistema lêntico, né, nas represas, do que o sistema de fluxo contínuo, que é o sistema lótico, né? Então, quando você tem um reservatório de usina hidrelétrica, a ambientação dele ali é mais parecida com o sistema lêntico, ok? Então, o sistema lêntico é caracterizado por não ter fluxo de água, né? Ele é parado mesmo. Isso é bem comum em outras regiões. Aqui no Brasil a gente tem mais sistema lótico, né? O sistema lótico do Brasil é bem diversificado, tem bastante. Uma coisa que eu queria citar para vocês aqui, tá? Agora a gente vai voltar um pouco no sistema de marinho. Esse aqui é só um exemplo, tá? A gente já citou lá no começo da aula que é importante que a gente preserve esses ambientes, esses ecossistemas, e aqui eu vou voltar a dizer, tá? Esse aqui é só um exemplo, que é um exemplo que está bem visto na mídia, né? Porém, muitos outros problemas, como eu já citei, de poluição de rio, poluição, exploração de estoques pesqueiros, mas esse aqui é um que cai bastante nos vestibulares, então eu vou falar para vocês rapidinho sobre ele. Bom, galera, como que acontece esse evento que chamam-se branqueamento de corais? A gente vai falar sobre o branqueamento de corais aqui. Como que é? Bom,
É de conhecimento nosso de que as zonas coralinas, elas são elas esbanjam vida, né? E para quem não sabe, o coral ele é um ser vivo, tá? E especificamente ele é um animal. Muita gente acha que é mineral, tal. Não, é um animal mesmo, tá? Ele é do grupo dos quinidários, tá? Porém, o que que acontece? Muita gente fala aí de branqueamento de coral, branqueamento de coral. O que que é branqueamento de coral? Você já se perguntou o que que é branqueamento de coral? Quando você vê um coral, ele é todo bonito, todo colorido assim. Por quê? Porque ele tem uma característica de mutualismo com algas que a gente chama de zooxantelas. Essas algas são o que dá cor para os corais, tá? E ela também fornece a fotossíntese que dá um pouco de que favorece essa relação mutualística, tá? Quando ocorre o branqueamento, o que que acontece? É quando você muda o pH, muda a temperatura da água, são algas muito específicas mesmo. E quando você muda a característica da água, por menor que seja, alguns graus ali de temperatura, acontece que a zooxantela acaba morrendo. Ela morrendo, ela não consegue mais fornecer nutrientes para a sobrevivência do coral. Consequentemente, acaba morrendo. Então, quando você fala de branqueamento de coral, é um animal que está morrendo, ele está morto ali. Aqui ele é branco justamente porque só sobra o esqueleto do coral mesmo, tá? Então isso aqui que vocês estão vendo é só o esqueleto do quinidário que era uma vez vivo ali, que tinha uma relação mutualística a, com as algas zooxantelas. Um trava-língua pra caramba. Mas enfim, para vocês verem, tá? Como que é complicado você alterar a climática do ecossistema, por menor que seja, tá? Isso daí pode acontecer com uma mudança ínfima de água. Se você mudar um pouco o pH em um só, se passar de 7 para, sei lá, 7,5, ou a temperatura da água sair de 22 para 25 e tal, isso aí muitas vezes pode afetar esses seres vivos e, consequentemente, não tornar aquele ambiente inapropriado para a sobrevivência. E sem coral, infelizmente, a biodiversidade acaba caindo consideravelmente. E a gente tem um exemplo claro disso na Austrália, né, a grande barreira de corais, que está acontecendo isso, infelizmente. Então, para vocês verem que uma mudança de aquecimento global, que aparentemente não vai ter grandes influências no ecossistema aquático, a gente pensa, só poluição de água, poluição de água, poluição de água, mas não, tá? O aquecimento global ele também afeta a população de ecossistemas aquíferos, né? E aqui é um exemplo bem clássico, um exemplo que está sendo bem visto aí na mídia ultimamente, para vocês terem noção como que é a correlação dos ecossistemas. Você muda uma coisa aqui e no outro lado do mundo você está afetando os ecossistemas dali também. Então, quando a gente fala em preservação, é por isso que é tão importante. Mesma coisa com a Amazônia, mesma coisa com o Cerrado, mesma coisa quando fala para proteger geleira da Antártica e tal. Por que eu tenho que preservar a geleira da Antártica? Eu não moro lá? Não, não é assim, tá? Você tem que se preocupar justamente pela sobrevivência da sua própria espécie também, tá? Não só das outras, mas a sua também pode ser afetada e pode ser afetada negativamente, principalmente quando a gente fala de perda de biodiversidade aquática, né? Quem aí não gosta de comer um peixinho? Quem aí não gosta de ir no restaurante japonês lá e comer o seu peixe? E quando esses peixes acabarem, né? Aí a gente tem um grande problema. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar na nossa aula. Vamos falar um pouco das formas de vida que existem nesses ecossistemas, tá? Vamos falar um pouco do plâncton. Ninguém nunca se perguntou o que é plâncton, né? O plâncton, galera, ele é um grupo paraflético de animais, né? Mas são basicamente animais que não têm movimento suficiente para contrariar as correntes marítimas, no caso, né? Vamos dar um exemplo de correntes marítimas. Muita gente classifica o plâncton como sem movimento próprio. Isso não é verdade, tá? Quando você fala principalmente de zooplâncton, que é o que está aqui, você é caracterizado por pequenos crustáceos, o crio, por exemplo, é um exemplo de zooplâncton. Então, ele tem um certo movimento, tá? Mas ele não consegue ter esse movimento suficiente para contrariar as correntes, tá? Enquanto aqui do outro lado a gente tem os fitoplânctons, que são caracterizados principalmente por, acho que
a gente tem o zooplâncton, né? E tem o fitoplâncton, que é o plâncton que é capaz de realizar fotossíntese, que é caracterizado principalmente por cianobactérias, tá? Então é o plâncton que realiza fotossíntese, e a gente tem o zooplâncton, que obviamente é formado por pequenos animaizinhos, ok? Que não realiza fotossíntese. Então, lembre-se disso, o plâncton é caracterizado principalmente por fitoplâncton e zooplâncton, sendo o fitoplâncton formado principalmente por cianobactérias, e o zooplâncton caracterizado por pequenos crustáceozinhos, tal, crio, esses animais menorzinhos que não são capazes de realizar fotossíntese, obviamente. Beleza? Vamos lá. E a gente tem os néctons. O que são os néctons? É basicamente o oposto do plâncton, né? Então, se aquele lá ele não tinha movimento para conseguir contrariar as correntes, e os néctons são completamente o oposto. Eles têm movimento ativo o suficiente para contrariar as correntes. Então aí a gente entra numa vasta gama de animais. Tem os peixes, né, os osteíctes, tem os tubarões, que são os condrictes, tem molusco, tem réptil não, né? Como eu falei no meu grupo lá, saurópsida. Mas é caracterizado por uma imensidade de animais que conseguem realizar esse movimento ativo, ok? Bom, e a gente tem o bênton. O que é o bênton? Os bentos, eles são caracterizados por organismos que vivem no substrato do ambiente aquático, né? Então a gente já viu lá os nomes próprios para o substrato de ambientes aquáticos, né? Mas os bentos, em sua grande maioria, eles são associados principalmente à plataforma continental. Lógico, a planície abissal, ela é bem pobre em biodiversidade justamente por não ter uma série de características ali que podem causar uma boa diversidade, né? Quando a gente tem a luz solar ali incidindo, a gente tem uma biodiversidade bem grande. Então a gente tem nessa outra foto aqui uma caracterização bem fácil de ver, né? Os plânctons que não têm movimento ativo o suficiente para contrariar as marés. A gente tem o peixinho, que pode ser considerado como nécton, e tem o benthos ali, que é caracterizado por coral, ouriço do mar, entre outros animaizinhos ali. Aqui no caso é uma anêmona, e é caracterizado justamente por viver associado ao substrato do ambiente. Ok? Bom, galera, vamos falar um pouquinho agora sobre a luminosidade, tá? Existem algumas, existem algumas características que fazem com que vai ditar a característica do meio. Então a gente tem a luminosidade, tem a zona eufótica, tá? Que é a zona que recebe luz solar, tá? Nesse caso aí, o que isso vai influenciar? Se você vai ter a zona eufótica, a zona disfótica, que tem um pouco de luminosidade, mas já é, como já o próprio nome diz, disfótica, e tem a zona afótica, que é caracterizada por ausência total de luz, tá? Então o que isso influencia? Fotossíntese. Para que a fotossíntese aconteça, você tem que ter a associação da luz, tá? Então quando você não tem luz, os seres fotossintetizantes não têm condições de viver ali, né? E isso, mais uma vez, caracteriza sobre a biodiversidade daquele local. Então quando a gente fala de planícies abissais, a gente não tem seres ali que são capazes de realizar fotossíntese, tá? Então por isso que as zonas eufóticas são caracterizadas muito bem por uma biodiversidade bem abrangente, né? Muito rica, justamente porque essa zona tem a luminosidade e é capaz de gerar esses seres fotossintetizantes, que são principalmente consumidores primários. Outra característica desses animais tem os animais pelágicos. O que são os animais pelágicos? Basicamente são os animais que vivem na zona pelágica do oceano, tá? Então a gente é caracterizado como, por exemplo, os peixes, os polvos, né? Que são animais que vivem na zona aquática mesmo, tá? Que vivem basicamente ou na superfície ou que a gente chama de meia água ali, tá? Não está associado ao bênton. Por quê? Porque a gente tem também os seres bentônicos que estão associados ao bentos, né? Associado ao assoalho oceânico ou de água doce, ok? Então, animais pelágicos são os que vivem na zona de água, vivem ali na parte superficial, e os bentônicos
são aqueles animais, não só animais, né, mas os seres vivos que vivem associados ao fundo, beleza? Então aqui a gente tem um exemplo bem clássico, um animal aqui pelágico, e aqui embaixo a raia, um exemplo de ser bentônico, né? Aqui no caso tem só peixes, mas você pode ter outros seres vivos que têm essas características também, que eu já falei nos slides anteriores. Bom, então vamos encerrar nossa aulinha aqui falando sobre o Megalodon, tá? Por que eu resolvi falar sobre o Megalodon? Não querendo falar especificamente sobre esse animal, mas eu achei interessante a gente citar ele justamente para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre o ambiente abissal e também sobre os ambientes marinhos mais superficiais, tá? Então eu vou falar basicamente por que hoje em dia o é altamente impossível, tá? Altamente impossível. É altamente improvável que o Megalodon esteja vivo atualmente, né? Então eu vou tentar colocar conteúdo para vocês aí e vocês irem se divertindo, aprendendo aí um conteúdo dessa aula para a gente finalizar, beleza? Mas vamos lá. Uma das teorias mais difundidas é que o Megalodon estaria nas planícies abissais, escondido, até porque a gente conhece muito pouco sobre o assoalho oceânico, né? Tem algumas porcentagens aí falando que a gente conhece mais sobre a Lua do que sobre o fundo do mar. Então pode ser que o Megalodon esteja lá e tal, mas não é bem assim, tá, galera? Existe uma série de limitações que esses animais teriam para sobreviver ali, o que deixa altamente improvável que esses animais estejam vivos sobrevivendo lá no fundo do assoalho oceânico, tá bom? Vamos lá, então vamos entender como, tá? Vamos lá. Bom, olha esse gráficozinho aqui. Parece ser um pouco complicado de se entender, mas a gente já vai entender ele. Bom, aqui ao meu lado, a gente tem temperatura da água, tá? Vocês conseguem ver que lá em cima, as partes mais quentes, né? Que é caracterizado pelo amarelo, pelo vermelho, laranja e tal, tá mais ou menos uma temperatura de 30 graus. Esse aqui especificamente tem sobre o Oceano Atlântico, mas isso é basicamente uma regra para qualquer oceano aí que a gente tem. Então, as cores mais quentes caracterizam uma zona mais quente, e conforme você vai descendo, né, as partes em roxo, as partes em azul caracterizam uma temperatura diferente. Olha só, para vocês terem uma ideia aí do degradê de temperatura. E aqui desse outro lado, a gente tem deep, que é profundidade. Então a gente tem lá 0 até mais ou menos 6.000 metros de profundidade. E vocês conseguem ver que quanto mais fundo a gente for, no caso ali da setinha amarela, por exemplo, a gente tem uma temperatura bem quente, bem favorável para um ser que provavelmente era ectotérmico, né? E heterotérmico também. E, cara, se esse animal realmente vivesse, era bem mais possível que ele sobrevivesse em águas mais quentes, porque ele é um ser, os tubarões eles não são capazes de gerar calor próprio, né? A temperatura do corpo deles varia de acordo com a temperatura do meio. Então, quando a gente vê que a temperatura vai caindo conforme vai chegando no assoalho oceânico, né, na plataforma abissal, lá é muito frio, tá? É muito frio. Então, para um ser ectotérmico viver ali vai demandar muita energia para ele conseguir manter o calor corporal ou manter ali o metabolismo dele, tá? Então, já é um empecilho muito grande essa questão de temperatura para o animal viver ali, ok? Aqui é a mesma coisa, tá? Só que o gráfico é diferente. Então aqui a gente tem temperatura. Opa! A gente tem a temperatura aqui, ela vai descendo, né? E ali embaixo a gente tem no eixo horizontal, a gente tem a profundidade, né? Então vocês conseguem ver que quanto mais a profundidade vai aumentando, a temperatura vai descendo, tá? Então, se o bicho vivesse lá no fundo, ele teria que encarar uma temperatura quase ou próxima a zero, né? Bom, biodiversidade. Aí a gente entra no que para mim é um dos piores pontos para sustentar essa teoria aí de que o Megalodon vive lá.
Mas enfim, a biodiversidade ali das plataformas abissais, ela é caracterizada assim por alguns animais predadores, animais heterotróficos, né, que não são capazes de produzir seu próprio alimento, né, eles são caçadores. A gente tem um clássico peixinho, tal, com os dentão, tipo do Procurando Nemo, mas isso é justamente caracterizado porque é uma zona muito difícil de se conseguir alimento. Olha o tamanho da boca do peixe ali, né? É praticamente metade do tamanho do peixinho é a boca dele. Justamente porque se aparece alguma oportunidade, ele tem que aproveitar e tem que ter uma boca altamente especializada para conseguir pegar aquele bichinho. E geralmente a gente acha que esse peixe é grandão, tal, de 1 metro. Não, ele é muito pequeno, porque se ele fosse grande, ele ia ter uma demanda de alimento muito grande, tá? Então, sendo pequeno, ele precisa se alimentar menos, né? Ele precisa de menos nutrientes para se manter. Se ele fosse muito grande, ele ia ter que caçar toda hora, ia ter que metabolizar muito nutriente, ia ter que sair caçando muito. Então, ser pequeno é uma vantagem lá no assoalho oceânico, justamente pela oferta de alimento não ser tão rica assim, tá? Então, quando você vê em guia trago, por exemplo, esse peixinho ogro, são animais pequenos, não são grandes, justamente porque a oferta de alimento ali é pouca, ok? E a boca do bicho é muito grande, justamente porque ele tem que aproveitar as oportunidades que aparecem ali. A oxigenação não seria um grande fator, que a gente consegue ver, ó, essas flechinhas, essas linhas, elas caracterizam a oxigenação do meio, tá? Então a gente tem ali, vocês conseguem ver que a oxigenação ela dá uma caída, justamente porque essa área aí, ela é a área disfótica, né, que não tem tanto organismo fotossintetizante, e também porque ali tem uma alta atividade metabólica, né, dos seres que causam principalmente nessa faixa aí dos 500 metros. Só que lá no fundo a água é bem oxigenada sim, tá? Por quê? Porque essas águas elas vêm principalmente de regiões polares, e essas águas polares elas são bem ricas em oxigênio. Então as águas que são do assoalho oceânico elas são bem ricas em oxigênio sim, justamente porque tem essa infiltração das águas frias oxigenadas das regiões polares, ok? E a pressão também, a pressão é algo bem pronunciado, tá? Aqui a gente tem uma linha que desce, que vocês conseguem ver que a cada 10 metros que você desce é uma atmosfera que é adicionada. Então imagine a pressão de atmosfera que tem em 5.000 metros, em 3.000 metros, 4.000 metros, 6.000 metros, né, que é a plataforma abissal. Então é uma pressão absurda para o ser viver ali. Os animais que vivem ali, aqueles peixinhos que a gente viu, peixe ogro e tal, esses animais eles têm a carne deles caracterizada bem gelatinosa tal. E eles também têm algumas adaptações para evitar que tenha muito ar dentro do corpo, né? Principalmente, por exemplo, bexiga natatória, eles não têm. Então é mais um problema. Lógico que os tubarões não têm bexiga natatória também, mas eles não têm proteínas na carne deles, por exemplo, que alguns peixes abissais têm, justamente para evitar que essa pressão esmague o bicho. Porque se você tá lá 1.000 metros, 2.000 metros, lá a pressão é absurda. Não é qualquer ser que consegue viver ali. Ele precisa de adaptações condizentes para conseguir viver numa pressão tão absurda. Tanto que os animais que vivem ali, a pressão interna deles é um pouco mais alta do que a do meio, justamente para compensar a pressão que está sendo constantemente exercida sobre eles, né? Então, quando você transfere isso para o Megalodon, que é um ser que é muito grande, né? Ele tinha entre 12 e 15 metros, é um problema, né? Para você viver ali uma pressão tão absurda sem ter essas adaptações que os outros peixes têm. E antes de encerrar, eu gostaria de citar essa questão da pressão. Muita gente pode citar, mas ele poderia fazer migração vertical, subir e se alimentar e voltar para o fundo. Exatamente por essa questão da pressão, se você vive muito no fundo, se você sobe, né, essa pressão interna do corpo, ela acaba basicamente esmagando. Então, quando você puxa um peixe abissal lá do fundo, a grande maioria deles chega morto, justamente porque ele é adaptado para viver lá no fundo. Quando você tira ele da pressão que ele está acostumado, ocorre descompressão, o animal acaba morrendo, tá?
Então é isso, galera. Espero que tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham aprendido aí com esse exemplo que eu dei do Megalodon, só para vocês conseguirem assimilar um pouco mais de conteúdo para citar, né, algo amplamente difundido na cultura conspiracionista, e tentem pegar a carona nisso aí para vocês aprenderem um pouco sobre ecossistema aquático. Beleza, galera? Obrigado a todos e até a próxima.